nosso caso clínico, uma paciente que já tem história de ter bronquite desde a infância e que há 2 dias, veja, bem marcado, ela sabe exatamente quando começou, ela piorou a dispneia, agora está cansando para tomar banho, então isso já é um sinal de alerta que não está bom, porque cansar para tomar banho não é normal. Ela está com sibilância intensa, sintomas noturnos diários, sintoma noturno em asma é marcador de gravidade, ok? Febre não aferida, tosse produtiva e usando salbutamol de resgate. Veja, ela já usa o Alenia regularmente, então não é que ela não está medicada, ela está medicada para asma, mas ainda assim ela está apresentando descompensação. Então, aqui, ela tem sinais de que ela está em broncoespasmo, né? Porque ela tem sibilo difuso, e sibilo, numa pessoa que tem asma e que está pior da respiração, é broncoespasmo. Tem aqui um tempo expiratório de 3 segundos, que é considerado normal. O AINS para expiração é mais ou menos 1 para 2, 1 para 3. Mais que 3 segundos começa a ser muito prolongado. Essa paciente, ela usa musculatura abdominal para conseguir respirar. Então, você vê que ela faz esforço para respirar. Ela está taquicárdica, desaturando. E ela fala frases curtas, porque logo ela fica muito cansada. E aí ela precisa puxar o fôlego, que não é normal. Ok? Então, o que a gente precisa? Só assim, ó, bater o olho, conversar 5 minutos, você está no pronto-socorro, tá? O que você precisa fazer com essa pessoa? A primeira medida, como eu disse, é aquilo que pode causar a morte. Como você vai evitar a morte ou uma descompensação aguda dessa paciente nos próximos 5 a 10 minutos? O que você precisa fazer agora, assim, ó, de imediato? Então, a gente precisa, sim, suplementar oxigênio. Prof, mas está 91. 91 é normal? Não. Normal é acima de 95. Mas ela tem asma. Exatamente. É normal? Não. Se ela fosse criancinha, a gente ia querer sempre uma saturação maior que 95%. Tá? Porque criancinha faz lesão anóxica mais rápido e mais grave. Ela não é uma criancinha, ela tem 30 anos. Então, o nosso limiar de tolerância para adulto, antes de repor oxigênio, é 92%. Ok? Mas 95 é o normal, está 91, com broncoespasmo, sibilando, com falta de ar, tem que repor oxigênio. E aí, lembrando que quando você for lá escrever na sua prescrição, repor oxigênio, quando você for falar com a enfermagem, quero que coloque oxigênio, você tem que dizer como, né, por qual dispositivo e quanto. Então, o mais rápido e o mais fácil que tem disponível no pronto-socorro é catéter nasal de O2. Ok? Então, você vai falar, eu quero que coloque ela no oxigênio com catéter nasal. Quanto que você quer, doutora? Você fala lá um número aleatório de 1 a 5 e vai conferindo se aquele volume que você está dando, né, aquele fluxo que você está dando, está ficando ali com oxigênio entre 92 e 93, nunca abaixo de 92. Mas, prof, tem um número mágico? Não. Você pode começar com 1 e ir aumentando, você pode começar com 5 e ir reduzindo, tá? Mas o objetivo vai ser ficar com a saturação por volta de 92. Sempre acima de 92, tá? Outra coisa que você precisa fazer com essa mocinha, observar nível de consciência. Então, sim, você deve levar ela para monitorização. E quando você disser que quer monitorizar essa paciente, significa que você quer fazer vigilância ativa de alguns critérios. Quando você pede monitorização, geralmente você pede monitorização de sinais vitais. E a prova vai te cobrar. Quais sinais vitais, filha, você quer? Você quer pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, tá? É isso. Ah, se tiver o desenhozinho do eletro, ótimo. Se não tiver também, tudo bem. Você vigiando esses quatro parâmetros de sinais vitais, você consegue muita informação.
Porque se o oxigênio continuar caindo e você estiver precisando dar mais oxigênio e a saturação está caindo, você sabe que ela está piorando. Se ela começar a ficar muito taquicárdica, você sabe que ela está piorando, porque a taquicardia é reacional à hipoxemia. E aí vocês lembram que em algum dia na vida de vocês eu dei aula de asma e tinha lá as gravidades das crises. Que no começo a pessoa tá ok, normal, cansada, de boa. Depois a pessoa fica agitada, né? Quando começa a hipoxemia, a pessoa começa a ficar agitada. Então ela fica assim, com frases curtas, mas ainda consegue falar uma frase. Tende a ficar hiperativa, se mexendo muito. E com isso a frequência respiratória e a frequência cardíaca sobem. Depois, aquela hipoxemia vai se tornando em letargia. Por quê? Porque a paciente começa a ter fadiga de musculatura respiratória. Ela cansa de ficar... O músculo vai fadigando, é igual você na aula lá de crossfit, pegando o peso, empurrando para cima, tem uma hora que seu músculo faz... Aí você larga tudo. Então, a musculatura respiratória dessa paciente, com o tempo, se você não fizer nada, ficar lá esperando, olhando para a cara dela, vai começar a fadigar, ela vai diminuir a frequência respiratória, com isso ela vai acumular CO2. O acúmulo de CO2 faz com que o paciente fique sonolento, letárgico. E aí você vai falar, ai, que bom, descansou. Não, ele está morrendo, ok? Então, obviamente, se você for mandar ela para algum lugar para ser monitorizada, alguém vai ficar de olho nela. Não só nos sinais vitais, mas na cara dela também. Então, se ela vomitar, se ela gritar, se ela parar, se ela começar a ficar sonolenta demais, alguém vai te avisar. Mas nas crises de asma, em que você tem sinais de alerta importante como esses, e que você tem potencial para descompensar e para evoluir para um quadro de insuficiência respiratória, nível cognitivo, nível de consciência, de alerta é fundamental. Porque você precisa entender que a pessoa sai do estado normal para um estado de agitação, que pode ter até agressividade, depois para um estado de letargia. Isso tudo faz parte do... Você começa a respirar muito rápido, fica taquipneica, aí você começa a soprar muito CO2. Aí você fica agitada. Então, baixo CO2, agitação. Aí você cansa. CO2 sobe, sonolência. Ok? Então, é isso que vocês têm que fazer. Então, sempre na prova de vocês, seja do internato, da vida, da residência ou na vida real, você sempre tem que pensar em primeiras medidas, o que eu vou fazer para essa pessoa não morrer nos próximos 5 minutos. É isso que vocês têm que responder. Ah, prof, mas ela vai precisar tomar vacina? Claro. Vai precisar ajustar a medicação? Claro. Mas veja, se ela parar, alguém precisa ver. Se você mandar ela fazer raio-x, ela cair no corredor, quem vai ver? Se você botar ela no banquinho de espera até alguém chamar para dar a medicação, quem vai ver? Então, é aquilo urgente, SOS, socorro, precisa ser feito agora. Ok? Beleza. E aí, qual exame, se é que tem algum, né? Enfim, que vocês queiram pedir? O colega falou um raio-x de tórax. Justo, me parece justíssimo. Afinal, a paciente tem queixas respiratórias, ela tem uma história de uma doença crônica e ela está com tosse, catarros, de musculatura acessória, né? Pergunta: você vai mandar ela andando até o raio-x de tórax? Não. O que você deve fazer, como você mandou essa paciente para ficar em observação, existem duas possibilidades. Ou você vai mandar fazer o raio-x de tórax no leito, então vem aquela máquina de raio-x portátil lá, aquele monstro, fazer o raio-x no leito, e aí vai ser em decúbito, tá? Então, a pessoa vai estar em decúbito dorsal,
E aí você já tem que se preparar para o raio-x não vai estar numa qualidade muito boa, porque a paciente vai estar deitada, não vai conseguir inspirar máximo, né? Vai ter sobreposição de mama, não vai conseguir abrir demais a costela, então você já vai pensar isso. Se a sua sala de emergência, de observação não tiver um caos, você pode pedir para a paciente fazer o raio-x na sala de raio-x, acompanhada, sendo levada de cadeira pela enfermagem, tá? Então, você pode falar, não, fulaninho, a técnica, enfim. Pode levar ela na sala de raio-x, mas veja, ela vai com o acompanhante da equipe do profissional de saúde, ok? E aí, quando chegar lá, ela pode ficar em pé, de perfil, para fazer o raio-x, o que para você é muito melhor. Que ela faça um raio-x de uma qualidade decente do que fazer um raio-x no leito de qualquer jeito. Então, se a sua sala de urgência possibilitar, peça para ir fazer o raio-x na sala de raio-x. Mas, às vezes, sua sala de observação e de emergência está um caos, ninguém pode sair naquele momento para levar a paciente, aí ok, você chama o raio-x no leito e é isso aí. Ok? Não esqueça, quando você vai pedir radiografia de tórax, você tem que dizer, tem que estar escrito qual a incidência você quer. Ok? Porque se você pede raio-x de tórax, o técnico pode tirar do jeito que ele quiser. Você não disse? Então, para um paciente que anda, que fica em pé, que pode ir até a sala de raio-x, o raio-x vai ser sempre em PA e perfil. PA porque o raio vem de trás e aqui a sua caixa torácica, a parte anterior, está no filme, para dar menos sobreposição dos raios, para não aumentar o tamanho do coração, tá? Então, tudo que você quer que dê menos interferência, você vai colocar colado no filme, porque é igual a sombra. Então, se eu faço a sombra da minha mão, se eu tiver mais perto assim, vai aparecer com tamanho real. Agora, se eu ficar mais longe, vai aparecer a sombra lá, aquele mãozão. É a mesma coisa, mesmo princípio do raio-x, tá? Então, se o paciente estiver andando, você vai pedir PA e perfil. Prof, mas não, o paciente não anda, não. Raio-x no leito. No leito, só tem um jeito de fazer raio-x no leito, tá? Que é AP. A primeira letra é sempre por onde o raio entra. Então, tá lá, deitar de barriga para cima, antero, posterior, ok? Prof, e o lateral? Eu preciso especificar? Não. Porque lateral, o coração está ali no meio do caminho mesmo, tanto faz, se é direito ou esquerdo, tem hospital que o protocolo é esquerdo, tem hospital que o protocolo é direito, aí não faz diferença. Ok? Então, sim, queremos um raio-x. Prof, posso pedir uma tomo? Sério que você vai querer colocar uma mulher que não respira direito, que está dessaturando dentro de um tubo fechado, 15 minutos? Não. Não parece prudente. Posso pensar em TEP? Poder pensar, você até pode pensar. Mas aí, toda vez que você pensar em TEP, você vai ter que fazer seu score de Wells. Para ver se é TEP. Você tem chance de ter TEP. Se você achar que é TEP, você vai ter que investigar como TEP. Mas, se você for ver no caso dessa pessoa, se você for fazer de score de Wells, a única pontuação que ela vai ter positiva é frequência cardíaca maior que 100. E assim, como ela tem outros marcadores que parecem infecção, né? Febre não aferida, tosse com catarro, aparentemente que ela saiba, não tem câncer, não sofreu nenhum trauma, não está imobilizada, não teve cirurgia grande, seu score de Wells vai dar pouco provável. Então, você vai acabar não achando que é TEP. Tá? Mas você vai investigar as outras coisas que parecem ser mais prováveis neste momento. Ok? Mas pode ser, sempre pode ser TEP, é igual lúpus, sempre pode ser lúpus. Tá? Então, beleza, você quer pedir obrigatoriamente um raio-x. Prof, eu posso pedir exame de sangue? Pode, para quê? O que você quer ver no exame de sangue da pessoa? Que vá
te ajudar a mudar sua conduta, sei lá. Nesse caso, eu pensaria em alguma infecção. Eu pediria um hemograma, PCR. Uhum. Acho que eu pediria também uma gasometria arterial. Ok? Então, sim, você pode pedir um hemograma, um PCR, para ver nível infeccioso, ver se não tem nenhuma anemia, se não está indo concentrada. Gasometria arterial. Por quê arterial? Para ver o O2? Você já está vendo que o O2 está 91%. O que uma informação de uma PO2 vai te acrescentar diferente? Então pode ser venoso? Não, veja, no mundo real e até no imaginário, você pode pedir o que você quiser. Mas você tem que saber justificar por que você quer aquilo, né? Porque essa é a forma que você tem de desenvolver seu raciocínio. Se você me explicar por que você quer uma gaso arterial, para quê? Você quer ver o oxigênio, beleza. O oxigênio, você quer ver provavelmente porque você quer ver se ela encaixa nos parâmetros de insuficiência respiratória hipoxêmica. Né? Para ver o oxigênio só serve para isso, para ver insuficiência respiratória hipoxêmica. Para que um paciente preencha critérios de insuficiência respiratória hipoxêmica, ele tem que ter uma PO2 menor que 60 milímetros de mercúrio. E isso corresponde a uma saturação de 90%. Ou seja, neste momento, ela está saturando 91%. Então, ela não vai ter uma PO2 menor que 60. Então, ela ainda não preenche os critérios para insuficiência respiratória hipoxêmica. Ok? Então, assim, mas eu quero pedir para ver. Beleza, você quer pedir para ver, tudo bem. Curiosidade matou o gato, mas tem que saber ver o quê? Ok? Não, prof, mas eu quero pedir exatamente para ver se ela não está já passando na fase de reter gás carbônico. Aí você pede a venosa, não precisa ser arterial. Arterial dói, machuca, vai deixar o paciente mais desconfortável, pode dar hematoma, ok? Não, eu quero só ver o gás carbônico, gaso venoso. Não, prof, mas eu não quero ver nada disso. Não peça. Se o exame não vai mudar a sua conduta, para que pedir? Você vai pedir HIV para essa paciente agora? Você pode pedir, tá errado? Não, o Ministério da Saúde diz que todo mundo entre 19 e 69 anos tem que fazer um HIV uma vez na vida. Ok, essa pode ser sua justificativa e eu vou falar, peça. Vai mudar sua conduta nesse momento? Não. Então, pedir exame tem que ser igual a traçar conduta. Se aquilo vai te fazer ir para um lado ou para o outro ou para nenhum. Ok? Certo? Beleza. Prof, eu quero ver se ela, sei lá, não tá com sódio, potássio, distúrbio hidroeletrolítico, né? Não sei, tá agitada, pode estar com uma pneumonia, uma infecção, aí eu vou querer fazer o CURB 65, e aí eu vou querer a ureia, ok, sem problema, você conseguiu me justificar, eu acho que pode ser pneumonia, a ureia vai me ajudar a definir a gravidade. Joia, faz a ureia também. Lembrando que você pode definir a gravidade com o CRB 65, tá? Sem o U. Beleza? Mas fundamentalmente o que você precisa nesse caso é pedir um raio-x. Para você ver se é uma crise de broncoespasmo, só fim isolada, ou se ela tem alguma outra coisa no pulmão que precisa ser tratada de outra forma, além de broncodilatação. Ok? E aí, quais medicações você vai fazer nesse momento com essa paciente do jeito que ela está? Frequência cardíaca de 112, saturando 91, frases curtas, uso de musculatura abdominal. Pode fazer resgate com beta-2? Pode, você vai fazer resgate com beta-2 inalatório de bombinha,
ou de nebulização? De nebulização, né? Sim, os dois estão corretos, tá? Durante a COVID, não estava sendo muito orientado fazer de nebulização, porque dispersa muito, muita micropartícula, e se a pessoa tiver COVID junto, você vai contaminar o ambiente inteiro. Mas as duas formas estão corretas, tá? Você fazer tanto por nebulização, quanto pela bombinha mesmo, do aerolim. Então, vai que um dia você tá lá numa fazenda, no interior, no rancho, X, longe de tudo, e alguém tem uma crise de asma e tem só uma bombinha de salbutamol. Você consegue manejar a crise? Consegue. A bombinha, tá? Só que lembrem-se que durante a crise, se você for fazer uma bombinha, obrigatoriamente você precisa improvisar um espaçador, se a pessoa não tiver. Porque ela não vai ter força e fôlego e coordenação para pôr na boca, puxar e aspirar e prender. E aí você pega um copo, pode ser só um copo, tá? Um copo de plástico, faz a boquinha assim, da onde você vai encaixar a bombinha e fica com o copo assim na frente, pronto, a pessoa respira, não precisa de mais nada para aquilo. Ok? Então tá. Então você vai dar um broncodilatador, um beta-2 agonista. Ok. Mais o quê? Só? Corticoide? Corticoide. Qual? Inalatório, comprimido, intravenoso? Inalatório. Oral? Então tá. Veja, corticoide inalatório, ele não serve para resgate de broncoespasmo. Ele demora muito tempo para fazer efeito, ok? Então você pode até fazer, mas não é isso que vai tirar seu paciente da crise. Aí você obrigatoriamente precisa fazer um corticoide por via sistêmica, que vai ser ou oral, se a pessoa conseguir deglutir, falar, estiver acordada, ou por via endovenosa. Ok? Os dois estão corretos. Então, se você preferir nesse momento fazer corticoide, VO, joia. Corticoide EV, joia. Corticoide inalatório, vai matar a pessoa. Na verdade, não é que vai matar, né? A pessoa vai continuar ruim, porque você não tirou ela da crise. Tá? Prof, quanto que eu faço? Em média, quando a gente faz remédio VO, a gente usa prednisona 40 miligramas, tá? Só, é o suficiente. Só. 40 miligramas, você dá lá para a pessoa tomar. Curte. Se eu for fazer EV, prof, aí tem várias possibilidades. Para o pulmão, os melhores são ou metilprednisolona, tá? Que é o solumedrol, ou hidrocortisona, é o flebocortide, tá? Pelo amor de Deus, não é para fazer solumedrol, né, o metilprednisolona, impulsoterapia, não é para fazer. Se você vai dar um comprimido de 40 miligramas, a dose que você vai usar EV tem que ser equivalente a esse comprimido de 40 miligramas. A metilpred para pred é mais ou menos 0,8, 1. Então, facilita a sua conta. 40 miligramas de metilpred EV. Pronto. Não, prof, mas eu quero hidrocortisona. 100 miligramas. Tá? Nossa, prof, mas aqui faz 500 miligramas de solumedrol EV. Isso, tá pulsando a pessoa, tá tornando a pessoa imunossuprimida. Você quer imunossuprimir a paciente? Não. Então, você não precisa fazer isso. Ok? E o atrovente, alguém quer dar? Que é o anticolinérgico. Sim, não, talvez. Sim. Então, vamos... Oi, bem, fala. Quem estava falando? Falei que não, eu não daria. Tá. Beleza. Vamos relembrar nossa farmacocinética dos nossos remedinhos. Então, quando a gente faz o beta-2 agonista de curta ação, seja por nebulização ou por bombinha,
ele vai ter um efeito rapidíssimo. Então, ali, 10 segundos, você inalando aquilo, ele já vai começar a se encaixar lá nos receptores e promover uma broncodilatação, ok? Então, esse é rápido. O anticolinérgico, o antimuscarínico, que é o Atrovent, ele demora, em média, para começar a fazer efeito, 2 horas. Ok? Pergunta é: o Atrovent vai impedir que a sua paciente morra? Não. O Atrovent vai tirar a sua paciente da crise? Não. Mas o Atrovent vai ser útil daqui a 2 horas. Porque ele vai potencializar tudo que você está fazendo. Então, vai ser uma camada a mais de broncoespasmo que vai entrar só daqui a 2 horas. Mas que vai entrar em algum momento. Então, se você puder fazer o Atrovent junto, faça. Se você tiver que escolher só o Berotec ou só o Atrovent, Berotec, quer dizer, nem existe mais, né? Salbutamol, ok? Mas se você tiver essa opção de potencializar a broncodilatação de um paciente com um anticolinérgico, faça, mesmo que não vá fazer efeito naquele momento. Por quê? Porque esses pacientes tendem a já ficar taquicárdicos. Então, se você pesar muito sua mão no salbutamol, no beta-2, com certeza você vai deixar o paciente mais taquicárdico. E aquilo ali, do mesmo jeito que ele começa a fazer efeito em 10 segundos, ele vai durar meia hora. E aí, se você tiver que fazer inalação a cada meia hora, seu paciente vai ter um piripaque. Então, assim que o Atrovent começar a fazer o efeito, ele tem uma ligação mais estável, ele dura aí umas 4 horas, então vai te ajudar a não ter que ficar fazendo nebulização toda hora, ok? Então, sim, queremos corticoide sistêmico, que pode ser VO ou EV, queremos beta-2 agonista, de curta ação, e queremos anticolinérgico, de curta ação, ok? Lembrando que o anticolinérgico não tira ninguém da crise, mas ele vai te ajudar daqui umas 2 horas. Beleza? Então tá. Tem alguma coisa nesse momento que você quer perguntar para a sua paciente, além da vacina, que a colega já lembrou que a gente tinha que perguntar? Mais alguma coisa assim de urgente que vá, sei lá, alterar o que você está fazendo ali na hora? Que vai mudar subitamente a conduta? Eu não sei subitamente, mas falou alguma coisa sobre ela ser fumante? Não, mas essa é uma ótima pergunta, né? Você fuma e é rapidão, né? De se fazer uma pergunta jogo rápido. Ótima pergunta, mas o quê? Então, vacina, fuma. Alergia, né? Alergia. Afinal, eventualmente, você acha que talvez vá prescrever algum remédio para ela. É importante saber se ela tem alergia, para você não matar ela, né? Mas o quê? Você que acha, vocês, né? Isso é uma pergunta retórica. Vocês que acham que é infeccioso, ou seja, uma infecção respiratória. O que você tem que perguntar antes de prescrever um antibiótico? Além do você tem alergia. Que já usou nos últimos 3 meses. Exatamente. Usou algum antibiótico nos últimos 3 meses para você decidir qual vai ser o esquema de antibiótico que você vai fazer para o paciente. Né? Então, olha, pergunta rápido. Ai, prof, mas eu posso perguntar se a casa tem fossa externa, se a água é filtrada, se a rua é asfaltada. Bem, você não vai conseguir fazer isso no pronto-socorro. Então, você tem que focar no objetivo que vai mudar a sua linha de raciocínio ou a sua conduta. Ok? Certo? Mais alguma pergunta que alguém queira fazer? Não. Teve uma aluna uma vez, eu dando essa coisa aqui, essa discussão, que ela falou assim, perguntar se a paciente é vomitadora, do tipo bulímica. Tá? E é relevante, porque veja,
Se ela for uma paciente vomitadora, talvez ela tenha aspirado o próprio vômito. E aí vai me fazer pensar em talvez passar outro tipo de antibiótico. Ok? Então, se você lembrar disso na hora, ou de qualquer outra coisa que possa mudar a sua conduta, pergunte. Mas a vida, o dia a dia não é engessado. Tá? Não é decorado. Você tem que ir ali pensando, conversando, deixando ali o pensamento fluir de forma organizada. Beleza? Então, aí as perguntinhas, né, das mais comuns são, porque a paciente falou que começou há 3 dias os sintomas. Então, se ela teve alguma exposição recente, tipo, tem alguém na sua casa com Covid? Né? Porque tá aí o bicho aí. Alguém na sua casa positivou para influenza esses dias? Enfim, tem mais alguém doente? Se tá com alguma reforma na casa? Porque se ela falar, tô reformando, pintando, fazendo tudo, aí você vai achar que pode ser só mais um broncoespasmo mesmo por exposição, não necessariamente uma infecção, né? Então, são coisas que vão te ajudar a pensar mais para um lado ou para o outro. Então, sintomas gripais, viagens, tabagismo, vacina, beleza. Aí você mandou a paciente lá para a sala de emergência, pediu para fazer o raio-x, você foi tocar as fichas na porta, né? Porque você não pode ir lá ficar do lado. Aí a enfermeira bate na porta assim, doutor, vem aqui checar os negócios aqui do paciente aqui, saiu os exames dela, vem cá ver. Aí você entra lá na salinha, né, de observação para ver a paciente, beleza. Aí você vai pegar o raio-x, eis que quando você está vendo ali o raio-x, a enfermeira já te puxa, doutor, vem correndo, tem um paciente vomitando no corredor, tá fazendo uma sujeira. Você fica lá fora uns 5 minutos até orientar, e aí quando você medica o paciente, volta para atender essa mesma paciente. Ela falou que está se sentindo melhor, que está respirando um pouco menos cansada, mas a frequência cardíaca dela está 104, a saturação de oxigênio está 94 em ar ambiente, tá? Você desligou para avaliar. Teve uma redução importante do sibilo, e agora você consegue ouvir um estertor crepitante fino em terço inferior esquerdo. Aí você, tá se sentindo melhor, tá bem, né? Alta com prednisona e salbutamol, se necessário. Fim. Segue o jogo. Lembrem-se de mim quando vocês fizerem isso. Pausa. Continuação do caso. Você tá lá às 4 da manhã, naquele seu mesmo plantão de domingo, que era 24 horas. E aí, a paciente volta para o plantão, falando, doutora, eu passei aqui mais cedo. Tava com muita falta de ar, você me deu remédio, fui para casa, tal, mas eu tô pior, doutor. Aí você fala, nossa, mas eu te atendi, tipo, você já atendeu 100 fichas naquele dia, você não lembra mais de ninguém. Aí beleza, né? Você vai lá atender a paciente de novo. Aí neste momento, quando ela volta às 4 da manhã, ela tá saturando 88%, uma frequência cardíaca de 123. Ela tem um tempo expiratório prolongado, frases muito curtas. Então, ela só fala, eu só consigo falar um pouquinho. Peraí. Aí, ela só consegue falar umas frases assim, bem curtinhas. Tempo expiratório prolongado é aquele em que a sua expiração dura mais de 3 segundos. Então, olha, a pessoa vai respirar e vai fazer... Não é como você respira, é? Não, você respira. Tá? Então, você percebe que ela está muito tempo na expiração. Ela apresenta agora cianose periférica, então tá com os dedinhos roxos, e tá meio agitada, confusa. E aí, o que você vai fazer agora com ela? Intubar? Intubar, assim, logo de cara.
vou te entubar. Veja, ela tem indicação de ser entubada agora, de pronto, neste momento? Não. Por que não? Porque ela ainda tem nível de consciência, que o Glasgow dela está maior que 8, ela não tem nenhum TCE aparente, né? Ela ainda consegue conversar, está razoavelmente orientada. Como ela está agitada, você pode estar pensando que, de repente, está com alguma alteração ali de gás carbônico, está desaturando, está hipoxêmica. Então, mesma coisa que você quis fazer da outra vez, é o que você vai querer fazer agora. Então, vai mandar para a sala de emergência, monitorizar sinais vitais, vai pedir um novo raio-x de tórax, né? Porque, veja, se deu alta para uma paciente, ela voltou pior, deve ter alguma coisa diferente, tá? E aí vai pedir para reimprimir o raio-x que você fez mais cedo dela, porque você já não lembrava e ela não trouxe, ok? E vai falar com a enfermagem, gente, ela voltou, mas muita atenção, porque essa menina tá esquisita agora, viu? Ela não tá muito bem, não. Você pode até falar com a equipe de enfermagem, não na frente da paciente, para ela não desesperar. Deixa o carrinho de parada perto, vai preparando um tubo, já deixa separado. Mas agora, nesse momento, você não vai entubar, né? 30 anos, assim, né? Você vai tentar outras coisas. Lembrando que a intubação não deve nunca ser postergada, porque você está com pressa, porque você quer ir embora, porque você nunca quer que seu paciente entre em insuficiência respiratória, mas ela também não deve ser apressada, sem você ter feito nenhuma medida antes. Tá? Então, intubação de chegou no PS, vou intubar, é TCE, 0 nível de consciência. Aí é intubar. E PCR, né? Claro, envolve o 0 nível de consciência. Ok? Então tá. Aí, o técnico foi lá, fez o raio-x, a enfermeira já te chamou. Esse é o raio-x da paciente. Você fala, mano, não é possível, eu não mandei ninguém embora assim? Que isso? O que aconteceu? Eu não tô louco ainda, eu não mandei, mas imagina, como que você veio aqui, minha filha? Não, eu não mandei isso embora, não. Pera lá, vamos ver o que aconteceu com você aí. Tá. Então, raio-x aqui, né? A paciente, obviamente, você vai mandar ela para UTI, porque ela piorou. O que a gente vê nesse raio-x aqui? Uma evolução do que a gente tinha visto antes. Como assim, prof? Assim, ó. Esse era o primeiro raio-x dela. Aquele que você estava vendo e a enfermeira foi lá te chamar porque tinha um paciente vomitando no corredor. Aí você olhou assim, mais ou menos, quando voltou já estava meio desorientado, esqueceu o que já tinha visto, e a paciente falou que estava melhor e você mandou embora. Mas, se você tivesse sentado e começado seu atendimento todo de novo com a mocinha, você teria percebido que esse raio-x está alterado, bastante alterado, inclusive. Aqui tem essa estria aqui assim, né? Então tem alguma coisa pinçando ou atelectasiada aqui no pulmão. Aqui no seio costofrênico esquerdo, eu não consigo ver o meu seio costofrênico, ele está velado aqui assim, tá vendo? O meu seio, ele deveria ser profundo e agudo. Aqui eu vejo meu seio velado. Isso significa que tem derrame pleural, ok? Ou alguma coisa atelectasiou muito. Outra coisa, aqui eu não consigo definir o meu bordo cardíaco. Eu consigo ver que tem um branco, mas eu não consigo desenhar em volta da minha área cardíaca. Então, esse é o tão famoso sinal da silhueta, que é quando você perde a silhueta cardíaca, porque fica tudo branco, tá? Aqui do lado direito, você também vê que o seu seio aqui, costofrênico à direita, não está agudo e profundo, você vê que ele é pluft, então também tem um derraminho aqui. E aqui você vê que ele também não está agudo, ele faz uma ondinha, então também temos derrame pleural. E parece ter uma imagem aqui atrás retrocardíaca, que borrou aqui e que também está fazendo uma alteração aqui.
Prof, mas esse raio-x está ruim, está muito branco, né? É verdade, mas é o que você tem. Se você tivesse sido cauteloso e tivesse visto o raio-x que você efetivamente pediu, que era em PA em perfil, você teria visto o perfil. E no seu perfil, você veria que você tem essa imensa área de consolidação lobar aqui, tá? Então, você tem essa consolidação enorme, que é uma pneumonia, como os pacientes gostam de falar. Pneumonia, ok? Que tá aqui, ó. Então, ela tá aqui atrás, ok? Além disso, você vê que tem esse fiapinho aqui, que é essa parte aqui. E você vê que tem derrame pleural, tá? Aqui. Certo? Então, você tem uma enorme pneumonia. Como a sua principal, apesar de ter acometimento dos dois lados, o principal acometimento que você tem aqui é do lado esquerdo. Então, se você for pensar, lado esquerdo, a gente só tem lobo superior, lobo inferior, né? A gente não tem lobo médio é só do lado direito. Então, se você for pensar, aqui teve acometimento, né? Borrou aqui a área cardíaca, eu tenho esse derrame, mas eu consigo ver bem aqui o meu diafragma. Você vê? Você consegue ver bem o diafragma? Então, isso aqui, se eu fosse dividir aqui o meu pulmão, direito e esquerdo, seria a parte inferior do meu lobo superior. Tá? Porque a cisura do lado esquerdo faz assim, ok? Então, vai ser aqui. Então, tudo que tiver aqui para cima e para frente é o lobo superior, para trás e para baixo é o lobo inferior. Prof, só de olhar o raio-x você já sabia qual era? Já. Por quê? Porque se for quando pega o lobo inferior, você borra o diafragma. Isso dos dois lados. Quando você borra a silhueta cardíaca, como é aqui, é sempre lobo médio ou lobo superior, no caso a língula, que vai ser aí o equivalente do lobo médio, tá? Então, se borrar o diafragma, lobo inferior. Mas aqui você consegue ver o diafragma, olha, tá vendo? Tá bonitinho. Então, não é lobo inferior. Bom, se é o pulmão esquerdo, só tem dois lobos, se não é o inferior, é o superior. Tcharam! Ok? Certo? Então, temos uma puta de uma pneumonia. Beleza, prof. Mas como é que saiu disso para isso? E você, caro aluno, comeu bola. É isso que dá, fazer as coisas com pressa, sobrecarregado, não prestar atenção. Você vai ser médico. O dia que você comer bola, você mata alguém. É assim que funciona. Tá? Então, essa paciente aqui, ela tinha asma e ela tinha uma pneumonia, que era o que você suspeitava desde o começo. Só que lembra que você deu alta para ela só com prednisona? Você não passou antibiótico? E ela tinha uma pneumonia importante. O que acontece com uma infecção que você não trata? Piora? O que acontece com uma infecção que você, além de não tratar, dá um corticoide? Que vai fazer ali algum tipo de imunossupressão, imunomodulação. Vai evitar que seu corpo combata aquilo que está ali.